Onde acaba o infinito? Isto é uma pergunta que nós fazemos quando nos projetamos para fora da nossa realidade física e passamos a tentar compreender a vida, o universo, as leis da vida numa outra escala, imaginando que saltamos para fora da Terra e que estamos a contemplar o infinito. Onde acaba o infinito? Onde acaba o universo? Então isto faz-nos refletir sobre um pouco a nossa história. Que história é a nossa que agora ganhamos esta consciência e olhamos para o todo para tentar compreendê-lo? Então nós também tivemos uma história material na criação do universo e uma história espiritual. E esta história que procuramos incessantemente para nos compreendermos é a história das leis da natureza. Leis da natureza que regem os fenómenos do universo e as leis da natureza que são as leis morais que nos regem enquanto espíritos. Então, onde acaba o infinito? Onde acaba o progresso do espírito? Se ele se iniciou, onde acabará? A história da humanidade é uma história com muitos episódios que nós conseguimos ler através dos vestígios. Ficamos com a sensação que, se calhar, na Idade da Pedra, éramos mais felizes, mas não é propriamente assim. Na Idade da Pedra, nós éramos seres humanos, primitivos, ainda moldados por muitos instintos. Os instintos básicos da sobrevivência, da manutenção da vida, da proteção do alimento, que nos obrigaram a caminhar em grupo, a criar clãs, e fazendo com que esses clãs ocupassem territórios, ocupando territórios tivessem que desenvolver técnicas e tecnologias, ciências, artefactos, e ao mesmo tempo que fomos criando todos esses artefactos, desenvolvendo o potencial de inteligência que em nós existia, e ao mesmo tempo que a inteligência progredia e avançava, as civilizações se erguiam, se renovavam e, desaparecendo umas, ressurgiam outras, e o progresso acontecendo e evoluindo. Então, onde acaba o infinito? Para onde caminhamos nós? E vemos que essa história da humanidade, avançando por esses períodos, não deixou de ter, nesses tempos todos, até hoje, os seus momentos trágicos, os seus momentos de sofrimento, os seus momentos de drama, de conflito, mas ao mesmo tempo as extraordinárias conquistas que o ser humano vai realizando. Conquistas que não são apenas do dia-a-dia, do diário, mas conquistas que são como que sonhos e antevisões do futuro, da capacidade que temos de nos projetar mais longe. E então vemos surgindo desses movimentos a necessidade de organizar a sociedade em leis para procurar a justiça, a equidade, o direito, mesmo para que essas leis, regendo aquilo que é comum, evitassem a tirania, a opressão, a injustiça, procurando equilibrar estas relações. Vemos evoluir esse estado das leis e da consciência das leis, a nível humano, na procura de criar instituições agora a nível mais geral, a nível mundial, para contrabalançar os equilíbrios e procurar aquilo que será utopicamente a felicidade da humanidade, que ainda não é uma conquista do agora, mas que é uma conquista que incessantemente nós procuramos alcançar. Então nós estamos a subir, como diz aqui a nossa velhinha, Antero, estou a subir, já sou astronauta, já estamos em outro plano de consciência, já conseguimos olhar a realidade de outra maneira, e este ganhar de consciência obriga, neste princípio do século XXI, a olhar a nossa realidade agora com níveis de moralidade e ética mais exigentes. E nós temos
visto surgir neste século XX, apesar dos seus trágicos episódios, a consciência ecológica, a consciência do equilíbrio, a consciência holística de que tudo na Terra é necessário ao equilíbrio da própria vida na Terra. E que este equilíbrio entre seres diversos, neste todo que é a vida, que não podem estar desligados uns dos outros, também é importante no equilíbrio entre os seres humanos. Um equilíbrio que também ele é sempre muito instável. Pensamos que esta caminhada para o além às vezes é andar à boleia, vamos à boleia de alguém, de alguma coisa, e que o além se vai apresentar aos nossos olhos com uma placa no meio da estrada, e isto não é bem assim. O além não fica propriamente além. O além não é propriamente num outro sítio. O além é já aqui e agora, neste momento. A estrada que fazemos sempre é uma estrada de passos, caminhando incessantemente. E a caminhada que estamos fazendo para mais além é realizada dos passos que já demos anteriormente até chegar aqui na nossa história e dos passos que nós iremos dar caminhando adiante. Ora, este além não tem uma imagem muito nítida para nós. Na história da humanidade, por exemplo, nós tivemos essa noção da vida no além já na pré-história, quando vemos que os enterramentos que são feitos obedecem a um certo ritual, a uma certa ligação à natureza, aos eixos cardeais, aos pontos geográficos, à orientação das estrelas e, portanto, querendo isto dizer que o homem, ou seja, o corpo que naquele momento ali é enterrado, de algum modo está na relação com o todo, com aquilo que é a lei do universo. E então quem fazia os enterramentos tinha essa preocupação ritual de tentar representar a continuidade da vida. Era um corpo que desaparecia, mas não era uma alma que desaparecia. Era um corpo que pela lei biológica finava, mas era um espírito que se libertava e continuava. E isto é hoje ainda descrito pelos estudos da antropologia, por exemplo, pelo Malinowski, no Pacífico Sul, em sociedades um pouco menos civilizadas, existe esta noção de que a vida continua para lá desta vida. Só que cada povo, cada cultura, tem uma ideia do além relacionada com aquilo que é a sua felicidade no aqui. Os povos do mar, ou os povos das ilhas, imaginam que existe uma ilha imaginária onde há de tudo, onde há árvores em abundância, água doce, água potável, onde existem peixes em abundância e, portanto, quem parte para o mais além, parte para uma vida melhor. Nos egípcios nós encontramos isso, porque a representação que era dada para os egípcios da vida no Amanti, no paraíso, era uma vida ligada à agricultura e à terra, só que em condições melhores de existência. E, portanto, em todas as culturas existe esta consciência de que há uma continuidade da vida. Nos nossos tempos existe um pouco esse conflito entre o ter, que é o estar aqui e agora, e o ser, que é o ser que vem desta história longa, rica, profunda e que continua construindo a história no futuro. Nós vivemos o momento presente nas suas angústias e muitas vezes retiramos da vida a capacidade de sonhar, a capacidade de ver a utopia, de imaginar o futuro, de construir ideais. Porque a vida não é feita na angústia do aqui e do agora. A vida é feita no aqui e agora com o propósito de, mais além, podermos ter uma vida melhor. Nós construímos o futuro dos nossos filhos procurando dar-lhes uma sociedade melhor, mais digna, mais justa do que a sociedade em que nós vivemos. A mesma coisa fizeram os nossos pais, os nossos avós, aqueles que por aqui passaram e trabalharam antes de nós, transformando a paisagem da terra, para que nós, os vindouros, pudéssemos ter uma terra melhor para viver. Isto lembra um pouco a história daquele que semeia uma árvore, que só dará frutos daqui a 10 anos ou 15. Então, para que vale semear uma árvore de fruto, se provavelmente não estarei cá?
De que vale criar filosofia, poesia, arte, se não estarei cá para usufruir disso? De que vale pensar uma sociedade melhor, se não a viverei? Nós temos que ser construtores do futuro. E construtores do futuro implica ser participantes no presente. Participantes no presente como pais, como filhos, como seres da sociedade, como parte, cidadãos, deste mundo que já não é fechado em fronteiras, mas é um mundo aberto. E, portanto, esta caminhada para o além não pode ser à boleia dos outros, temos que fazer pelos nossos próprios pés. Ele não quer ir para o além? Não pode, eu disse que não podia. Não há boleia. Então nós estamos fazendo essa caminhada. É uma caminhada longa, mas é uma caminhada não do corpo, é uma caminhada do espírito. Aquilo que cada sociedade deixa aos vindouros não são corpos materiais. As nossas civilizações podem ter construído admiráveis edifícios de pedra. As pirâmides são fantásticas. A Esfinge de Gizé é fantástica. O Partenon em Atenas é fantástico. Mas aquilo de que somos herdeiros é da cultura. Somos herdeiros dessa cultura que é feita de um património espiritual que não tem preço. Então muitas vezes também ficamos na vida sentados à espera. Estou à espera de ir para o além para ser feliz. Então bem pode esperar sentado. É óbvio, porque para ser feliz no além é necessário ser-se feliz no aquém. Ninguém fica à espera de dizer, pronto, eu aceito a vida tal como ela é, não vou fazer nada, porque quando chegar ao além eu vou ser feliz. Não vai ser isso. A felicidade é uma conquista que tem que ser trabalhada todos os dias, em todos os instantes. Nada na vida é definitivo. E era assim que Camões dizia quando escrevia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Continuamente vemos novidades, em tudo diferentes da esperança. Porque nós pensamos que a vida vai ser estática e que o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, se vai manter tal como está. Só que o progresso não é feito de coisas paradas, é feito de mudanças. A sabedoria está em compreender que há mudanças, mas pensar que mudanças nós queremos. Então já os gregos e os outros antes de nós compreenderam que era necessário a educação. Está cortado também. Ele diz: não consigo ser feliz, tenho um peso na consciência. Então não há felicidade com pesos na consciência, porque nós temos que nos resolver no aqui e no agora. E os pesos na consciência são aqueles entraves que nós criamos e que nos inibem de darmos os passos e que se transformam em sentimentos de culpa, se transformam em complexos, em traumas, em fobias, e que nós temos que resolver, porque a felicidade também é isto: estar de consciência tranquila, viver cada instante como se fosse morrer agora, viver cada dia como se amanhã não estivesse cá, ser eticamente responsável e consciente em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu digo, em tudo aquilo que eu realizo, porque a felicidade é agora, não é amanhã. Hoje podemos passar por dificuldades, ter que ganhar uma grande dose de resignação, mas isso são etapas para ganhar força para a próxima etapa, não é a etapa derradeira. Então nós estamos num processo de contínua transformação e de contínuo progresso. O além está a aproximar-se do aquém. E está ali um pequenino obsessor de roda dele que não o deixa ter os pensamentos equilibrados. Porque, como Kardec perguntava, será que os espíritos interferem na nossa vida?
E a resposta é: muito mais do que pensais. De tal forma que, de contínuo, diariamente, a cada instante, são eles que vos conduzem. E porquê? Porque nós vivemos mergulhados numa psicosfera, que é o conjunto da forma como pensamos e sentimos, como nos vemos enquanto seres humanos e enquanto humanidade. E enquanto nós nos vermos no potencial do negativo, sem querer construir o potencial do positivo, nós não estaremos a fazer transformações positivas. E isto dizia também o António Aleixo, que já se falou aqui. Mágoas, descritas em verso, quando nascem de almas sãs, percorrem todo o universo em busca das almas irmãs. E quer dizer que as almas estão todas irmanadas no espaço e no tempo, que não existem. É um contínuo, é a nossa existência. Então, para sermos felizes, temos que largar os pesos de consciência. Porque quando partimos para o outro lado, os nossos pesos de consciência vão atrás. Vamos levando connosco os dramas, os conflitos, os problemas, aquilo que valorizamos, porque não compreendemos que a realidade da nossa existência é o progresso, a transformação, a caminhada no bem. Então dizia há pouco que o processo da educação é necessário. E os gregos e os romanos compreenderam isso, dizendo que a educação era aquilo que tirava o homem da barbárie. E será que na sociedade de hoje estamos a educar para libertar da barbárie? Para conduzir verdadeiramente os seres a uma consciência ética e moral universal, de valores que são comuns a todos, para evitar aquilo que gera os conflitos? São, ao fim e ao cabo, lutas de poder, egoísmos? Provavelmente não o estamos a fazer, a muitos níveis. E esses conflitos que vivem em cada um de nós são os conflitos que a sociedade espelha. Não é a sociedade que está mal, não são os políticos que estão mal. Somos nós que ainda não estamos perfeitos, não nos afinizamos. E isso também decorre um pouco do desconhecimento da nossa história. Aqui tínhamos um rapazinho com um papel na mão e ele diz: olha, saiu um amigo na raspadinha. E nós ficamos também a pensar que os amigos saem na raspadinha, ou que a felicidade é como dar um pontapé numa pedra e dizer: ah, olha a felicidade aqui debaixo da pedra. Nada disto acontece ao acaso. Isto é fruto de trabalho. A felicidade é uma conquista. É uma conquista que não é derradeira nem última. E, portanto, não nos saem as coisas na lotaria e na sorte grande. Não é fruto de um acaso qualquer. É conquista de cada um de nós. É mérito de cada um de nós. E então temos que ganhar a consciência de que só o bem que nós fazemos é aquilo que nos faz bem. Não há outra forma de felicidade. A felicidade está em realizar coisas boas. Realizar coisas boas são aquelas onde não temos qualquer interesse particular, mas que são aquelas que provocam transformações profundas na consciência e no coletivo. A importância de um sorriso ou de um abraço, de um carinho, de uma palavra, são coisas tão simples que promovem tantas mudanças. E, no entanto, muitas vezes nas relações sociais, nós vivemos no medo e criamos barreiras, criando uma sociedade fria. E esta sociedade fria não pode ser solidária, porque ser solidário não é ser solitário. E nós temos uma sociedade de solitários falando de solidariedade. Porque a solidariedade não pode ser decretada, tal como a fraternidade não é decretada. Ela vem de dentro, é espontânea. E se a felicidade na Terra não é contínua, são lapsos, às vezes são segundos ou minutos. Raros são aqueles que têm meses de felicidade na Terra, somados todos os tempos.
A felicidade, quando a vivemos, é aquele momento em que já não estamos aqui. Estamos com asas no espírito. Sentimos uma vibração profunda que nos sacode. Deixou de haver tempo, espaço, há apenas um sentir. Há algo que é pleno e que não há palavras para o descrever. Apenas em um momento da vida eu senti isso. Não há palavras para descrever o que é a felicidade no sentido da felicidade absoluta. Felicidade não era aquilo que ontem a Gláucia falava aqui, do ter. Ter coisas não é a felicidade em si. Pode proporcionar estabilidade, conforto material, emocional, mas não é a felicidade em si. Ter uma posição, uma carreira, não é a felicidade em si. A felicidade é feliz quem é feliz. E ser feliz não é ter felicidade material, é ter uma felicidade que está na alma. E essa felicidade que está na alma é contagiosa. Os homens mais poderosos da Terra não foram ditadores nem déspotas. A história não lembra os 10 tiranos que condenaram Sócrates. Os homens mais poderosos da Terra que deixaram marca foram os homens que souberam compreender e amar o outro. Quando um Jesus de Nazaré se despoja de tudo ao serviço da humanidade, é grandioso. É um poder que atravessa a história e continua a contagiar-nos, porque nos diz, é possível, nós somos capazes. Se alguém fez em algum tempo, nós somos capazes, não de fazer coisas tão grandes, mas de fazer coisas pequeninas que mudam o mundo. O Mahatma Gandhi na Índia, um homem tão simples, tão insignificante naquela figura, foi um homem poderoso, porque esteve à frente de milhões de corações e alertou milhões de consciências para o valor da paz e do amor, da solidariedade e da fraternidade. Conquistas que não podem ser inadiáveis. O Martin Luther King, que pelos direitos civis na América dá a vida, é alguém grandioso e que nos serve de modelo. E isto em todas as profissões, em todos os setores da vida, em todas as latitudes, em toda a geografia da Terra. Estes são os verdadeiros homens que nos lembram a grandeza que a humanidade tem e que muitas vezes esquecemos. Porque achamos que a grandeza é a economia ou as finanças e não o homem, o ser humano como um todo. E então às vezes também é necessário fazer como aqui a nossa velhinha espacial, olhar o mundo de outra maneira. Dizem que vejo o mundo ao contrário, só porque vivo ao contrário do mundo. Tudo na vida, tudo é vida no universo antero. E achamos real este sonho profundo. Achamos que a nossa realidade é isto e vivemos uma ficção que não é a verdadeira vida. Então vivemos num tempo em que é necessário saltar para lá da estratosfera dos nossos preconceitos e ver a vida como um todo, a humanidade como um todo. Então é necessário aprender esse despojamento para encontrar a essência. E poder dizer aqui como nosso amigo, encontrei no amor o passaporte para a felicidade. O passaporte para essa vida no além ou no futuro onde serei mais feliz. Então esse além é o nosso futuro. Não é um lugar tipo a feira onde vamos andar na roda. Não é um lugar. O além é um lugar que já está aqui a ser construído. Então quando temos no Evangelho o momento em que Jesus sobe ao Monte Tabor e no meio da noite, quando toda a gente adormece e de repente os 2 discípulos que estão com ele acordam porque há uma realidade estranha à sua volta, uma luz que não é natural, uma luz sobrenatural. Eles veem diante deles Jesus completamente transfigurado. Não é um corpo físico, é o Jesus corpo espiritual. E com ele dialogam 2 entidades, que pela continuidade da conversa são antigos
profetas. Então há uma continuidade neste tempo e eles, olhando para este espetáculo, querem ficar no além. Vamos ficar aqui, porque aqui se está muito bem, com pessoas boas, com espíritos amigos, com protetores. E a resposta do mestre é não, não foi para isto que viemos. É preciso descer do monte, descer das alturas, para ir trabalhar junto daqueles que sofrem. Porque a nossa tarefa é junto daqueles que precisam. Então nós ficamos a sonhar com o além, esquecendo de trabalhar aqui, todos os dias, por um além melhor, por um futuro melhor. Quando atravessamos os portais da morte e despertamos no outro lado, não vamos encontrar nada mais do que aquilo que andamos colhendo, semeando a vida toda. Então vamos apenas encontrar o que semeamos e o que procuramos. Se procuramos a justiça, a dignidade, a verdade, a honra, a ética, a beleza, a autenticidade da vida, nós iremos encontrar isso. Se procuramos os interesses mesquinhos, materiais, se procuramos os interesses próprios e egoístas, vamos encontrar-nos em locais onde esse é o padrão de vida. Então nós temos que ter consciência do processo que estamos a fazer para chegar ao outro lado. Vestindo ainda aqui aquela roupagem que Jesus diz que é a roupagem de quem vai casar e que se prepara para receber a sua noiva ou o seu noivo com dignidade, com respeito. E isto quer dizer que, apesar de tudo aquilo que é turbulento na vida, nós temos que sair, olhar a noite estrelada, admirar a grandeza do universo que nos é possível contemplar dali, apreciar o vento, a chuva, o ar, os insetos, as folhas, apreciar a melodia das músicas, a beleza que existe, procurar aquilo que é belo e bom, aquilo que é justo e digno, e em cada dia enriquecer mais a nossa alma disso. E quanto mais ricos formos disso, que as nossas mãos e o nosso coração possam abrir-se para distribuir com fartura, porque a felicidade dos outros é a nossa própria felicidade. Ninguém é feliz sozinho. Havia um outro boneco aqui que era alguém que dizia: a felicidade veio ao meu encontro, mas eu esqueci-me de ir ao encontro da felicidade. A felicidade abre os braços para abraçar-me. E se eu quero a felicidade, eu tenho que abrir os meus braços para receber a felicidade junto de mim, do meu coração, para sentir o seu calor e ela sinta o meu calor. A felicidade é esta partilha e só aí nós somos verdadeiramente felizes. Então temos que mudar e a sociedade mudará inevitavelmente quando essas transformações em nós se derem. E isto é a consciência que desperta. Nós somos estes caminhantes desta longa história, desde o princípio do universo até ao dia de hoje. Construímos o nosso destino até aqui. Então iremos construindo o nosso destino pela eternidade. Então a felicidade não é o fim, é apenas o princípio do caminho para ser feliz. Muito obrigado. Obrigada, Reinaldo. Gostava só de passar aqui uma pequena informação que se prende com os livros e materiais para o DIJ, portanto, Evangelização Infantil e Juvenil. Os livros infantis podem ser encomendados através do website da Federação, que é www.federação.pt.